E aí, Cris aqui. Hoje vamos ver um resumo do manhwa, A Esposa e a Espada. Fique com a gente e já deixe seu like pois o vídeo está incrível. Vamos lá. Casa Tarjil, um nome outrora conhecido como a Espada do Imperador nos dias de glória do Império. Contudo, quando o nome perdeu todo o significado, caiu em desgraça. Talvez dizer que caiu não seja a descrição mais precisa, atingiu o fundo do poço. Por isso, Erin Tarjil, a filha mais velha da casa Tarjil, recebeu ordens de se casar com um homem escolhido pelo imperador. Erin não ficou feliz com essa ordem, mas a parte interessante era que ela achava impossível imaginar um casamento arranjado na Coreia. Obviamente, tais pensamentos não faziam sentido para uma mulher normal em um mundo de espadas e magia. Porém, Erin claramente não era uma mulher comum. Enquanto nossa protagonista loira pensava no mundo moderno, seu futuro noivo discutia as regras básicas de sua futura vida de casados. Essas regras cobriam uma ampla gama de aspectos, como estabelecer shiroks como o nome do meio, dormir juntos apenas uma vez por semana para fins de sucessão, não interferir nos assuntos um do outro e não implorar por afeto ou amor. Claro, era difícil dizer quanto atenção Erin estava prestando, pois estava muito concentrada em pensar que, se sua família ainda fosse poderosa como antes, ela jamais teria concordado com aquilo. Infelizmente, sua família havia perdido todo o poder em sua geração. Ainda assim, nem tudo era ruim, pois a mulher considerava seu futuro marido extremamente bonito. Afinal, a possibilidade de ser forçada a se casar com algum velho enrugado era muito real. Nesse cenário, a loira teria perdido a paciência e destruído a família imperial, ou pelo menos era o que ela pensava. Apesar disso, mesmo com a boa aparência de seu noivo, ele tinha um problema sério de atitude. Era óbvio que ela vinha observando e analisando-o, e notou como ele estava confiante de que a faria se apaixonar por ele. Erin parecia ter tudo sob controle naquele momento, mas quando o homem perguntou se havia algo que ela gostaria de dizer, sua máscara se desfez completamente. A loira imediatamente ficou nervosa e pegou o contrato que ele havia preparado para lê-lo o mais rápido possível, pois sabia que essa era sua única chance de contestar. Claro, Erin não permitiu que o nervosismo a dominasse. Ela rapidamente recuperou o controle e começou a mudar algumas das regras que o homem havia proposto. Porém, essas mudanças foram completamente inesperadas para ele. Dormir juntos uma vez por semana? Que tal uma vez por mês? Tomar café da manhã juntos todas as manhãs? Totalmente desnecessário. Respeitar o tempo pessoal um do outro? Isso precisava ser enfatizado. O homem quase tropeçou e começou a tremer de surpresa. Contudo, Erin não planejava deixá-lo escapar e continuou alterando cada regra que ele havia sugerido. Ela até reclamou da maneira como ele estava falando com ela, já que, até que se casassem, ela ainda tinha um status mais alto do que ele, e falar com ela de forma desrespeitosa era completamente inadequado. Foi nesse momento que nossa protagonista começou a narrar sua vida naquele novo mundo. Desde o início, ela havia nascido naquele mundo com memórias de sua vida passada. Em sua vida anterior, ela nasceu em uma família rica na Coreia. Após praticar Kendo, no qual tinha talento, ela começou a praticar esgrima por acaso, o que a levou a se tornar membro da equipe nacional de esgrima. Infelizmente, enquanto se preparava para as Olimpíadas, uma colega de equipe invejosa a empurrou escada abaixo, tirando sua vida ainda jovem, sem a chance de ganhar uma medalha. Depois disso, ela renasceu como parte da Casa Tarjil. A Casa Tarjil era conhecida como a Espada do Imperador. Em cada geração, nascia uma criança talentosa na arte da espada. No entanto, por razões desconhecidas, uma criança com tal talento não havia nascido na família por muito tempo. Então, seu irmão Ezi nasceu, mas ele também não tinha talento com a espada. Os anos passaram, seus pais morreram enquanto ainda eram jovens, e os negócios da família fracassaram, deixando-os em dívida. Eles pediram ajuda à família imperial, mas foram recusados todas as vezes. A Ordem Tarjil também foi dissolvida. Eles venderam tudo o que tinham para sobreviver, mal conseguindo pagar suas dívidas. Tudo o que restava em sua enorme propriedade eram apenas Ezen e Erin. Como irmã mais velha, ela sabia que precisava ganhar dinheiro para alimentar seu irmão e manter a propriedade. A questão era como faria isso. Ela poderia se casar com um rico mercador, mas só pensar nisso já enojava, pois eles não eram do seu tipo, e ela não queria jogar sua vida fora tão facilmente. Então, o que a filha de um nobre arruinado poderia fazer para ganhar a vida? Nesse momento, ela teve a ideia de tentar algo com uma espada, já que havia empunhado uma em sua vida passada.
Quando foi ao depósito e pegou uma espada de treino, sentiu calafrios percorrerem sua espinha, como se tivesse segurado uma espada por toda a sua vida. No final, chegou a uma grande realização: a pessoa com o talento sempre fora ela. Infelizmente, durante todo esse tempo, seu irmão Ezin se culpava por tudo o que havia acontecido. Ainda assim, ela não podia contar isso a ele ainda, pois não havia como uma mulher se tornar cavaleira naquele mundo. Por isso, depois de passar vários dias pensando em toda a situação, decidiu que faria o que fosse necessário para manter tudo em ordem. Após enviar Ezin para o dormitório de sua escola, decidiu se tornar uma mercenária. Para isso, teve que cortar e tingir o cabelo, além de enfaixar o peito para poder ir ao campo de batalha e ganhar dinheiro. Tornar-se mercenária foi fácil para ela, porque em todo o campo de batalha sempre havia demanda por escudos humanos, e ninguém perguntava de onde ela vinha ou quem ela era. Além disso, ela acabou se aliando ao exército valoriano, que a pagava muito bem, e ela já conhecia aquela área. Claro, a vida de mercenária não era fácil, apesar de seu disfarce, muitos homens notavam traços femininos. O suficiente para começar a assediá-la. Felizmente, ela tinha força suficiente para acabar com eles, a fim de dar um exemplo e mantê-los sob controle. Na verdade, as pessoas começaram a chamá-la de monstro de rosto bonito, que acabou se tornando seu apelido. Na verdade, sua fama começou a crescer a ponto de os rumores chegarem aos ouvidos das tropas de Shakiro, sim, as tropas do cara que eventualmente se tornaria seu noivo. Ano 994, calendário Ens, Batalha de Kirkla. Todo o campo de batalha era uma grande bagunça, com sangue por toda parte e gritos cobrindo toda a área. No meio daquele caos, Erin, ainda vestida como homem, estava lutando contra vários inimigos. Felizmente, graças à sua velocidade, agilidade e movimentos graciosos, ela conseguiu derrotá-los repetidamente. Infelizmente, estavam em menor número, e eventualmente a ordem de retirada foi dada, então ela não hesitou em segui-la, já que não queria morrer ali. No entanto, enquanto fugia, ela viu uma cena estranha: um cavaleiro valoriano avançava contra um dos seus próprios. Era um ataque traiçoeiro, e por isso a vítima não percebeu o que estava acontecendo e caiu, enquanto o outro gritava que esperava que a vítima apodrecesse e morresse ali. No início, Erin tentou ignorar tudo, já que isso não era problema dela. No entanto, sua bondade falou mais alto, e ela acabou ajudando a vítima. Por sorte, o homem ainda estava vivo e consciente, então ela o pegou do chão e o levou embora. Algum tempo depois, tratou os ferimentos dele o melhor que pôde e conseguiu estancar o sangramento. É claro que, em seu estado, o homem começou a delirar sobre matar todo mundo, o que fez Erin se perguntar o que ele tinha feito para merecer aquilo. Finalmente, o homem acordou e, depois de confirmar que ela era um mercenário e um cara, perguntou por que ela o tinha salvo. Erin respondeu que não havia nenhum motivo específico, e após dizer que ele estava por conta própria a partir daquele momento e deixar um pedaço de pão para ele, preparou-se para ir embora. Mas o homem perguntou qual era o nome dela. Erin respondeu que ele deveria dizer seu nome antes, ao que o outro respondeu, Shakiris. Isso surpreendeu a mulher, já que ela não esperava uma resposta tão direta, mas ainda assim cumpriu sua parte do acordo e disse que seu nome era Erge. Depois disso, ela foi embora, sem saber que o homem que ela salvou por acaso naquele dia mais tarde se tornaria seu futuro marido. Algum tempo depois, Erin estava comendo em uma taverna e ouviu algumas pessoas discutindo como Shashirox estava subindo nas fileiras, apesar de suas origens humildes, a ponto de liderar os cavaleiros em batalhas recentes. No entanto, ela não conseguiu continuar ouvindo a conversa, porque um homem ruivo entrou de repente e, depois de confirmar que ela era o monstro de rosto bonito, decidiu desafiá-la para um duelo. Erin pegou sua espada em uma mão e uma adaga na outra, o que surpreendeu o homem ruivo, que não esperava que seu oponente fosse um guerreiro que empunhava duas armas. Apesar disso, ele estava confiante e até perguntou como ela planejava bloquear seus ataques. Erin, por outro lado, simplesmente disse que ele iria cair, e ele caiu. O homem ruivo ficou tão impressionado que, depois de se apresentar como Tarka, ofereceu-se para se tornar parceiro dela. Ele até disse que estaria disposto a ser subordinado dela, se ela preferisse. Ambas as ofertas foram rejeitadas por Erin. Algum tempo depois, nossa protagonista estava no meio de outra batalha quando, de repente, sentiu perigo e rapidamente desviou de algumas flechas. Depois, localizou o arqueiro e escalou uma pequena montanha para alcançá-lo. O arqueiro disparou várias flechas, mas todas foram desviadas por Erin, que acabou derrotando-o. O arqueiro implorou por misericórdia, e Erin decidiu não matá-lo.
Então, ele perguntou como ela tinha conseguido desviar de todas as flechas, ao que ela respondeu que ele não estava mirando corretamente. O arqueiro então se apresentou como Rafine e disse que seguiria suas ordens a partir de agora, já que ela havia poupado sua vida. Ele estava falando sério, pois abandonou sua guilda para segui-la e não hesitou em lutar contra Tarkan pelo direito de ser o subordinado mais próximo dela. Mais tarde, alguns conhecidos de Eren flagraram uma mulher que estava disfarçada de homem e tentaram assediá-la, mas nossa protagonista e seus 2 subordinados impediram isso. A mulher agradeceu a sua salvadora, e Eren não hesitou em revelar que também era uma mulher. Então, a outra perguntou se poderia se juntar a ela. Nossa protagonista perguntou o que ela sabia fazer, e a outra respondeu que era alquimista. Isso surpreendeu Eren, pois ela não sabia o que a outra estava fazendo ali, já que não era soldado nem mercenária. Por sorte, a mulher ruiva adivinhou o que nossa protagonista estava pensando e disse que estava procurando um ingrediente vital naquela região. Eren então aceitou sua companhia. Na verdade, nossa protagonista decidiu formar um grupo mercenário chamado Eliezer, já que já tinha 3 subordinados. Como Eliezer, eles participaram da Guerra dos 100 Anos e lutaram pelo maior lance. Sua participação deixou tanto Valoir quanto Agloton nervosos. Quando o nome Eliezer começou a ganhar reconhecimento, ocorreu a Batalha de Shaun e Teer. No entanto, no final, Eren decidiu recuar em vez de lutar, o que surpreendeu Rafine, Tarkan e Ivana. Tarkan até perguntou por que ela estava fazendo isso, mas o fato era que nem ela mesma sabia por que estava evitando aquele confronto. Eles eram os únicos que restavam. O quarteto acabou cercado, e o líder de seus inimigos disse que, se eles se aliassem a Agloton, suas vidas seriam poupadas. No entanto, Eren percebeu que Shaun também estava com eles, e perguntou o que os outros planejavam fazer com ele. As pessoas de Agloton não hesitaram em dizer que queriam que ele morresse, já que ele era um monstro e um demônio. Nossa protagonista não era burra e sabia que a melhor escolha naquele momento era se aliar a Agloton, mas ela não conseguia tomar a decisão e, em vez disso, apenas ficou olhando para ele. Shaun devolveu o olhar, mas então balançou a cabeça, e as pessoas de Eren começaram a perguntar qual era o plano, enquanto seus inimigos continuavam pressionando-os a tomar uma decisão. No entanto, Eren continuava hesitando. Ela sabia que se aliar a Agloton era o mais sensato. Seu irmão precisava do dinheiro, afinal, e além disso, ela tinha que pensar em seus parceiros. A resposta era bem óbvia, mas ela continuava pensando nele. Felizmente, seus parceiros perceberam isso e a ajudaram dizendo que não queriam se juntar a Agloton. Nossa protagonista ficou emocionada com o gesto deles, então, depois de pedir desculpas, ela deu a ordem, e Eliezer começou a proteger Shaun, que ficou chocado com esse movimento. Ele perguntou a Eren por que estavam fazendo isso, mas ela apenas disse que não havia motivo em particular. A batalha começou, mas Shaun fez um movimento que quase feriu Eren. Nossa protagonista quase imediatamente colocou sua adaga na garganta dele e disse que, se ele a colocasse em perigo novamente, ela o mataria. Shaun ficou em silêncio, e a batalha continuou. No entanto, Eren percebeu que ela e Shaun tinham uma sinergia tão forte enquanto lutavam que parecia que já lutavam lado a lado há anos. Era como se suas almas fossem uma só. Naquele dia, o exército de Agloton esteve perto da aniquilação. Sim, os 5 fizeram isso. Essa história inacreditável foi contada pelos soldados que sobreviveram. Como resultado, a moral do exército de Valar aumentou, enquanto a de Agloton diminuiu. A batalha ficou conhecida como a Batalha de Shaun e Eliezer. Graças a esse incidente, o Império Valar conseguiu vencer e trazer a paz ao encerrar a guerra. Eren não teve interação com Shaun depois disso, afinal, eles não eram amigos. Como capitã de Eliezer, Eren ganhou todo o dinheiro que podia e usou para pagar as taxas de matrícula de Esten e a manutenção de suas terras. Um dia, ela recebeu uma mensagem de casa dizendo que seu irmão havia caído de um cavalo. É claro que decidiu voltar para casa, então informou seus parceiros sobre sua decisão. No início, eles acharam que sua capitã iria dissolver o grupo, mas ela negou, dizendo que manteria contato. Eren prometeu que se encontrariam novamente e disse que deixaria Eliezer nas mãos deles até lá. Rafine, Ivana e Tarkan ficaram emocionados, mas, no final, se despediram. O que Eren não esperava era que Shaun estivesse esperando por ela na estrada. Ele perguntou para onde ela estava indo, e nossa protagonista respondeu que alguém a estava esperando. Shaun então disse para ela ficar, mas ela recusou, dizendo que precisava ir. Shaun insistiu, dizendo que aquilo era insubordinação militar e que poderia levá-la à corte marcial como seu vice-comandante. Eren pediu que ele a deixasse ir,
mas Shaun recusou. Nossa protagonista insistiu, dizendo que eles não eram mais necessários, mas Shaun respondeu que não se importava com Eliezer e acrescentou que só se importava com ela. Erin deu uma risada alta ao ouvir isso, dizendo que Shaun era bastante romântico. Ela então acrescentou que ele deveria pagar por ter salvo sua vida e pediu que ele não morresse até então. Shaun respondeu que tentaria, e finalmente a deixou ir. Nos 3 anos seguintes, Erin encontrou Shaun apenas 3 vezes, mas sabia que nunca seria capaz de esquecer aqueles momentos. Na verdade, ela esperava que, se algum dia se encontrassem novamente depois da guerra, pudessem ter um duelo apropriado para descobrir quem era melhor, e depois disso, tomar uma bebida juntos e conversar. É claro que ela não esperava que os dois se reunissem na forma de um casamento. Felizmente, Esten não estava gravemente ferido, e Erin até pensou que finalmente poderia viver livremente com todo o dinheiro que ganhou como parte de Eliezer. No entanto, a Ordem Imperial arruinou tudo. Erin não pôde deixar de reclamar que, entre todos os pretendentes disponíveis, tinha que ser Shakiris. Ela não podia perdoar o príncipe Raymond por usar o nome de sua família para contabilizar Shaun. Afinal, ela também era uma heroína de guerra, não merecia uma recompensa? E, para piorar, ela tinha que garantir que Shaun não a reconhecesse. Naquele momento, Shaun chegou, e finalmente retornamos ao início da história, com Erin reclamando da maneira como Shaun estava falando com ela. Shaun imediatamente se desculpou e garantiu que faria o melhor para ajustar as cláusulas e enviá-las para ela. Ele então perguntou sobre o irmão mais novo dela, dizendo que gostaria de conhecê-lo algum dia, o que surpreendeu nossa protagonista. Erin e Shaun continuaram conversando, mas nossa protagonista estava quase certa de que o homem estava suspeitando de algo. Ela pensava que ele não perceberia, especialmente por causa de seu cabelo, mas parecia que ele tinha notado algo. A questão era que ela não podia dizer a ele que era Erin de Eliezer. Não seria bom se as pessoas descobrissem que a filha da casa Targil era uma mercenária, especialmente porque o Império Valari pagou muito dinheiro para Eliezer após a guerra. Eles provavelmente estavam esperando por uma chance de se vingar deles. Além disso, Shashirox era melhor amigo de Raymond, o príncipe herdeiro. Sem mencionar que todos em Eliezer poderiam estar em apuros se descobrissem que ela era Erin. Sobre Lady Erin Taril, Shaun disse que ela o lembrava de alguém que ele conhecia, uma resposta inesperada pelo príncipe. No entanto, Shaun continuava pensando que Erin era muito parecida com Erge, mesmo sendo mulher e com uma cor de cabelo diferente. Ela o lembrava do homem que deixou uma grande impressão e uma dívida que ele nunca seria capaz de pagar. É claro que o príncipe não sabia toda a história, então perguntou como Erin podia lembrá-lo de uma dama que ele já conhecia e começou a provocá-lo, dizendo que a inocente dama estaria se casando com o bad boy. Esse comentário divertiu Shaun, porque Erin não era nada como as damas que ele havia conhecido até então. Ela era determinada, especialmente para uma filha de uma família nobre, ao ponto de lidar com o contrato de casamento com a tenacidade de uma mercenária. Felizmente, Raymond não notou os pensamentos de Shaun e pediu que ele não se divorciasse dela e permanecesse ao lado dela, mesmo que não quisesse, ou isso complicaria as coisas em relação ao seu título. Shaun então o tranquilizou, dizendo que mantinha assuntos pessoais separados de seu trabalho. Em outro lugar, Erin estava dentro de uma carruagem e de repente ordenou ao cocheiro que parasse o veículo, pois tinha assuntos pessoais para resolver ali perto. Algum tempo depois, Erin chegou ao local onde seus parceiros estavam e, ao vê-los, cumprimentou-os com felicidade, o que surpreendeu Rafine e Tarkan. É claro que Ivana foi a primeira a reagir, já que já conhecia o segredo. Embora ela não soubesse como a capitã realmente parecia, foi fácil conectar os pontos ao ver o comportamento da mulher que havia chegado. Rafine foi o segundo a perceber quem era a mulher, já que ele já estava desconfiado, mas Tarkan estava completamente perdido. Ele até pensou que Erin fosse irmã do capitão. Quando o ruivo finalmente soube a verdade, nossa protagonista revelou o propósito de sua visita, ela queria revelar seu segredo e também contar que estava se casando. É claro que esse segundo golpe chocou o trio, especialmente quando a capitã disse que seu futuro marido era Shakiris. Ivana até pensou que ela estava sendo forçada e se ofereceu para acabar com a vida do bastardo. Tarka então pensou que era por isso que ela hesitou na batalha de Shaun e Eliezer. Ele achou que o motivo era porque eles já se conheciam naquela época. Erin tentou negar tudo, mas Rafine a interrompeu, dizendo que ainda havia algo que ela não tinha explicado a eles. Na verdade, o trio havia ouvido sobre o casamento de Shaun, mas souberam que ele iria se casar com alguém da casa Targil. Erin suspirou e, depois de pedir desculpas por manter o segredo por tanto tempo, finalmente revelou seu verdadeiro nome.
No entanto, Erin rapidamente tentou explicar que as coisas não eram tão simples, já que ela era uma mulher. Rafine a interrompeu, dizendo que entendia que faria um pouco caso da casa Targil se descobrissem que uma mulher havia nascido com aquele talento. Naquele momento, Tarkan finalmente entendeu tudo, e Ivana o repreendeu por ser lento. É claro que o trio também percebeu que as pessoas ficariam ainda mais surpresas se descobrissem que Erge, de Elizer, era uma mulher. Por essa razão, ele impediu que eles mantivessem o segredo, e os outros disseram que ela não precisava se preocupar com isso. Ivana então ofereceu a Erin uma bomba líquida para o caso de Shirox fazer algo estúpido, mas nossa protagonista respondeu que isso não seria necessário. Rafine então se ofereceu para ficar de vigia nas proximidades e atirar nele com uma flecha, mas Erin também recusou, já que ele poderia ser pego. Finalmente, Tarkan disse que desafiaria Shaun para um duelo, mas nossa protagonista respondeu que ele provavelmente perderia, fazendo o ruivo se sentar chateado. No final, o quarteto continuou bebendo e aproveitando a companhia um do outro por um tempo, e seus parceiros disseram a Erin que, se ela alguma vez fugisse no meio da noite, saberia onde encontrá-los, pois eles ajudariam, mesmo que não tivessem chance. Algum tempo depois, Esten voltou para casa, e Erin o recebeu com alegria, já que estava muito feliz em ver seu irmão mais novo. No entanto, o garoto não perdeu tempo e perguntou por que ela estava se casando, preocupado que fosse culpa dele por não ser bom com a espada. Esten então ficou emocionado e prometeu à irmã que faria o melhor para ficar no topo de sua classe naquele semestre. Os irmãos começaram a conversar sobre o casamento, mas foram interrompidos por Shaun, que acabará de chegar à propriedade. Shaun olhou intensamente para o garoto, e Erin percebeu que ele tinha vindo para verificar se Esten era Erge. Na verdade, ela pensou que ele havia corrido até lá apenas para confirmar isso. Shaun então tomou uma xícara de chá, e nossa protagonista perguntou por que ele tinha vindo. Shaun disse que queria vê-la rapidamente e, como já tinha feito isso, iria embora. Esse comportamento não agradou a Erin, porque ela achou conveniente demais. No entanto, Shaun piorou as coisas ao perguntar se ela não iria acompanhá-lo até a saída. Erin ficou irritada, já que ele foi quem apareceu ali em primeiro lugar. Mesmo assim, no final, ela concordou, e, enquanto caminhavam para fora, acabou admitindo que, apesar de ter um temperamento forte, ele era incrivelmente atraente, sem mencionar que sua pele era bem bronzeada. Erin então foi trazida de volta à realidade porque Shaun a segurou pela cintura e, quase imediatamente, se aproximou dela como se fosse beijá-la. Nossa protagonista não sabia como reagir, mas, no final, decidiu se deixar levar e, ao fechar os olhos, se preparou para o beijo. No entanto, Shaun segurou sua mão e disse que, para uma dama nobre, suas mãos eram bem ásperas. Nossa protagonista imediatamente ficou nervosa, pensando que ele sabia seu segredo o tempo todo. Mas então também pensou que talvez ele estivesse apenas testando-a, porque, se ele tivesse certeza de que ela era Erge, provavelmente teria jogado uma espada nela em vez de usar uma abordagem tão indireta. Para outros nobres, ela precisou trabalhar para sobreviver, apesar de ser uma dama nobre. É claro que dizer tudo isso estando tão próxima dele não foi nada fácil. Shaun então a abraçou, o que a fez estremecer, e, em seguida, perguntou que tipo de trabalho ela fazia, sussurrando em seu ouvido. Erin finalmente teve o suficiente, após empurrá-lo, disse que eles ainda não eram um casal. O homem respondeu, rindo, que ela era mais forte do que parecia. Mesmo assim, nossa protagonista não deixou passar o ocorrido e disse que ele não tinha o direito de tratá-la como quisesse. O homem respondeu que teria esse direito após o casamento, mas Erin deixou claro que ele nunca teria tal direito. No entanto, em vez de se irritar, Shaun começou a rir e respondeu que estava ansioso para isso. Algum tempo depois, uma mulher de cabelos vermelhos entrou como uma tempestade no escritório de Shaun. Na verdade, o mordomo dele precisou se desculpar, pois não conseguiu impedi-la. Contudo, Shaun manteve a compostura, mesmo quando a mulher perguntou se ele realmente iria se casar. O cavaleiro disse à mulher, chamada Cecília, que aquele não era momento para conversas triviais. Mesmo assim, a mulher ignorou suas palavras e afirmou que ninguém sabia o que Erin negociava durante suas viagens de negócios no exterior. Ela chegou a insinuar que poderia não ser apenas mercadorias materiais. Shaun fez com que ela percebesse que aquelas eram palavras duras, mas Cecília não entendeu a dica. Ela se inclinou de forma provocativa em direção ao cavaleiro e até afirmou que não se importava se ele se casasse. A mulher começou a se despir, tentando seduzir Shaun, mas sua reação não foi a que ela esperava. Ele perguntou desde quando ela tinha autoridade para fazer o que bem entendesse.
O cavaleiro acrescentou que só poderia tolerar sua atitude desrespeitosa até certo ponto, o que fez o mordomo se esforçar para conter o riso. É claro que isso irritou Cecília, que saiu rapidamente do escritório, batendo a porta ao sair. Após sua saída, o mordomo disse a Shawn que aparentemente Lady Cecília havia discutido recentemente com seu pai, o Conde Eperon, sobre se casar com ele. No entanto, essa informação mal interessou ao cavaleiro, que perguntou se Riel já havia retornado, pois precisava vê-lo. O mordomo respondeu que ele ainda não estava de volta e, então, Shawn perguntou sobre Eliser. O mordomo disse que eles ainda estavam trabalhando sem seu capitão, mas parecia que haviam se reunido em segredo recentemente, e Erge também estava presente. O cavaleiro então perguntou o que haviam descoberto sobre a casa Targil. O mordomo relatou suas descobertas. Segundo a investigação, no ano de 994 do calendário NX, os pais deles faleceram, e o filho Esten ingressou na Universidade AZ. O paradeiro de Erin Targil na época era desconhecido, mas foi dito que ela havia vivido no exterior por razões comerciais. Em 996, ela voltou ao Império Valar e não saiu desde então. Shawn perguntou se a Universidade AZ não era conhecida por suas altas mensalidades. O mordomo, desculpando-se, respondeu que ainda não tinham descoberto exatamente sobre essa parte, mas estavam fazendo o possível para investigar. Shawn começou a pensar que não era fácil encontrar pessoas após a guerra, já que a maioria não retornava. Ele refletiu sobre o que teria acontecido se tivesse dito a Erge para ficar naquela época. Ele queria perguntar a Erge por que o salvou, embora tivesse quase certeza de que o outro provavelmente sorriria e diria que não havia razão. O mordomo, então, ousou perguntar ao cavaleiro se ele suspeitava que Lady Erin poderia ser Erge. Apesar de a pergunta tê-lo surpreendido, Shawn respondeu sinceramente que não tinha certeza. Acrescentou que gostaria de vê-la empunhando uma espada. O mordomo mencionou algo aparentemente trivial no relatório do dia. Aparentemente, foi informado de que o mestre Arvin estava atualmente fazendo um florete e um mengauche. Isso chamou a atenção de Shawn, já que essas eram as armas de Erge. Ele também ficou surpreso que o mestre Arvin tivesse aceitado o pedido, pois da última vez que ele tentou fazer um pedido, o velho rabugento nem se deu ao trabalho de ouvi-lo. Shawn lembrou que o mestre Arvin só criava armas para aqueles que eram realmente habilidosos, o que só poderia significar uma coisa. O cavaleiro então ordenou ao mordomo que mantivesse vigilância na oficina do ferreiro. Algum tempo depois, na oficina do ferreiro, Erin chegou, e Arvin a recebeu com um sorriso. Ele até disse que acreditava ter criado uma obra-prima. Foi além ao acrescentar algumas decorações apropriadas para uma dama e pedir a um amigo que fizesse um estojo e um cinto bonitos para ela. Erin ficou muito satisfeita com isso e começou a se lembrar de como haviam se conhecido um ano antes. Naquela época, Arvin zombou dela quando disse que queria que ele fizesse um florete e um mengauche para ela. Ele jogou-lhe um bastão de madeira e pediu que mostrasse suas habilidades. Foi então que Erin zombou de Arvin e, após fingir não saber o que fazer, de repente executou um golpe poderoso que impressionou o ferreiro. Arvin até disse que ela era a segunda pessoa a fazer isso, pois a primeira foi Shakiris. Essa revelação a fez estremecer, e ela perguntou se ele estava fazendo uma espada para ele. Quando Arvin disse que não, ela perguntou por quê. O ferreiro respondeu que Shawn não precisava de uma, pois para ele não importava se a espada empunhada fosse feita pelos melhores ferreiros do mundo ou uma barata tirada de um cesto. Erin não entendeu completamente a explicação, mas ficou aliviada ao pensar que ele não estava indo à loja buscar uma espada. No final, ela perguntou se ele ainda aceitaria o pedido, e o ferreiro disse que sim, embora pudesse demorar um pouco. Harbin perguntou onde deveria enviar as armas, e ela respondeu para a casa Targil, o que chocou o ferreiro. De volta ao presente, Harbin mostrou ambas as armas a Erin, cujos olhos literalmente brilhavam, já que ela as achou deslumbrantes. Nesse momento, alguém bateu à porta, e nossa protagonista congelou ao descobrir que quem estava batendo era Shawn. Erin rapidamente recuperou a compostura e se escondeu dentro da loja a tempo, de modo que, quando Shawn entrou, ele não a viu. Nossa protagonista então decidiu sair da loja pela porta dos fundos, mas percebeu que o cavaleiro havia trazido seus homens com ele. Enquanto isso, Shawn perguntou a Harbin se ele poderia fazer-lhe uma espada, mas o outro recusou. No entanto, naquele momento, o cavaleiro mencionou rumores de que o ferreiro estava trabalhando em uma nova espada recentemente e perguntou qual espada ele estava fazendo. Harbin respondeu que estava trabalhando em um florete e em um mengauche, o que chocou Erin. Shawn então perguntou quem havia feito o pedido, mas o ferreiro não disse nada.
O cavaleiro comentou que empunhar um florete e um mengauche juntos não era nada fácil, acrescentando que pareciam até ridículos combinados. Por fim, ele disse que apenas alguém com muita experiência e talento em esgrima poderia dominar uma forma de combate tão pouco ortodoxa. Concluiu que havia apenas uma pessoa que poderia fazer isso, Erge, do grupo mercenário Eliezer. No entanto, Harbin permaneceu em silêncio, o que Eren apreciou profundamente. Ela decidiu que sairia logo após Shawn, mas, infelizmente, o cavaleiro descobriu que a porta dos fundos da loja estava aberta. Isso foi o suficiente para nossa protagonista agir. Ela rasgou parte de seu vestido para se mover melhor, usou o tecido como um lenço, colocou o capuz, pegou o estojo com as armas, saiu da loja, jogou o estojo para o alto e derrotou os homens de Shawn para escapar. Depois, ela pegou o estojo novamente e, quando estava prestes a deixar a área, Shawn a alcançou e perguntou por que ela estava fugindo. Ele disse que a considerava um amigo e acrescentou que, se ela sentisse o mesmo, ele ficaria grato se ela lhe dissesse a verdade. Por fim, pediu que ela se virasse para que pudesse vê-la. Infelizmente, Eren permaneceu em silêncio, e Shawn ficou irritado, achando que isso era sua resposta. O pior era que Eren estava morrendo de vontade de contar toda a verdade, que ela era Eren, a dama com quem ele estava prestes a se casar. Contudo, ela não podia tomar essa decisão sozinha, já que, se as pessoas descobrissem que ela era Erge, tanto a casa Targil quanto Eliezer estariam em perigo. No final, ela cerrou o punho direito, o que segurava o estojo, e decidiu deixar o local, deixando um cavaleiro desolado para trás. Algum tempo depois, um mordomo estava relatando ao príncipe Raymond que os seguidores de NX estavam vagando pelo Império recentemente. Isso intrigou o príncipe, pois ele não tinha ouvido nada sobre o falecimento do Gyuuds. Ele perguntou se os seguidores estavam vagando além da cidade sagrada de Anexion. O anismismo era uma religião aceita em várias nações, onde um sumo sacerdote chamado Uds ouvia a voz de Deus e pregava suas palavras. O príncipe comentou que os seguidores só saíam da cidade quando era hora de procurar um novo Gyuuds. O mordomo respondeu que todos os outros países estavam tão confusos quanto eles. O mordomo então mostrou ao príncipe uma nova conta enviada por Eliezer, o que surpreendeu Raymond. Após ver a reação dele, o mordomo disse que tinham muitos gastos recentes devido ao fim da guerra. Acrescentou que Eliezer poderia assinar com Agloton caso eles não aprovassem o pagamento, já que a organização já estava de olho neles. Raymond reclamou sobre a situação, dizendo que Eliezer parecia só querer dinheiro, mesmo após terem oferecido posições em sua ordem de cavaleiros. Ele perguntou o que Eliezer andava fazendo, e o mordomo respondeu que ainda estavam ativos, mas apenas assumindo pequenos trabalhos. Raymond então comentou que, se Eliezer deixasse de existir, eles não precisariam mais pagar, o que chocou o mordomo. Este respondeu rapidamente que a última coisa que eles queriam era que Eliezer se tornasse inimigo deles. Raymond disse que estava brincando e ordenou que o mordomo os pagasse e mantivesse vigilância sobre eles. O príncipe concluiu que talvez precisasse falar com Shawn sobre o assunto. Enquanto isso, na propriedade Targil, Eren refletia sobre seu último encontro com Shawn e concluiu que talvez tivesse sido uma boa ideia ter fugido. Além disso, os preparativos para o casamento estavam indo conforme o planejado. Nesse momento, Esten chegou, e nossa protagonista segurou as mãos dele, notando cicatrizes em seus pulsos. Ela então pensou que tudo era por causa de seu talento e não dele, o que a fez se sentir culpada pelas cicatrizes. Ela lembrou-se de quando seu irmão mais novo tentou cometer suicídio porque não suportava não ser talentoso com a espada e não conseguir salvar a família. No presente, Esten pediu desculpas à irmã por ela ter que passar por aquele casamento arranjado por culpa dele. Eren disse que estava tudo bem, já que havia concordado com aquilo, e que ele não precisava se culpar. Mais tarde, nossa protagonista já estava usando seu vestido de noiva, pensando que não podia acreditar que estava se casando, que estava com fome e que o espartilho estava matando-a. No entanto, ela reuniu forças e foi ao local onde a cerimônia aconteceria, escoltada por seu irmão mais novo. Ela foi recebida por Shawn, o que a deixou nervosa ao perceber como ele estava bonito. Eren até se perguntou se sempre havia se sentido atraída por homens bonitos como ele. A cerimônia ocorreu sem problemas e, eventualmente, chegou a hora do beijo. Eren se preparou, embora estivesse extremamente nervosa, mas Shawn a surpreendeu. Em vez de um beijo leve, ele decidiu dar-lhe um beijo francês profundo e demorado. Os convidados e até o sacerdote começaram a se sentir desconfortáveis, pois o beijo parecia interminável. Finalmente, Shawn a soltou, e todos começaram a parabenizar o novo casal.
Shawn sorria como uma criança travessa, enquanto Erin estava corada até o último fio de cabelo. Tentando recuperar o fôlego, ela lançou um olhar repreensivo para ele, mas ele apenas sorriu, e ela voltou a corar intensamente. Erin então pensou que o casamento deles era arranjado, nada mais, nada menos, e não conseguia entender o motivo daquele beijo que ele lhe deu. Enquanto tomava banho, ela ainda não acreditava que já era sua primeira noite como um casal. Quando terminou, algumas criadas a chamaram de condessa, o que a lembrou de que agora estava casada com um conde. Ela pensou ter ouvido que, em um casamento arranjado, a mulher precisava provar sua pureza, e que os pais de ambos poderiam até estar presentes na primeira noite. Felizmente, ela não precisava se preocupar com isso, já que a ideia sozinha a aterrorizava. Ao entrar no quarto, ficou surpresa ao ver que toda a decoração havia sido refeita. Na verdade, achou que tinham exagerado com as pétalas de rosa espalhadas sobre a cama. Erin removeu todas elas e focou sua atenção na comida e no vinho que estavam em uma mesa próxima. No entanto, enquanto bebia o vinho, Shawn entrou no quarto, surpreendendo-a tanto que ela quase se engasgou. Erin recuperou a compostura e explicou que não conseguiu evitar, pois não havia comido nada o dia todo. Shawn não disse nada e apenas se sentou, fazendo o silêncio constrangedor tomar conta do ambiente. Por sorte, nossa protagonista decidiu quebrar o gelo, servindo-lhe uma taça de vinho. Enquanto ele bebia, ela começou a se sentir nervosa novamente, pensando que passariam sua primeira noite juntos. De repente, Shawn perguntou se Erin estava escondendo algo dele e acrescentou que, agora que estavam casados, não deveriam guardar segredos um do outro. Erin, no entanto, não caiu nessa e perguntou de volta se ele tinha segredos. O cavaleiro decidiu esquentar o clima e a jogou no chão. Em seguida, olhou para seu peito e comentou que ela era, afinal, uma mulher, o que a deixou furiosa ao ponto de tentar escapar. Contudo, Shawn segurou uma de suas pernas e, após colocá-la de bruços no chão e ficar por cima dela, lembrou-a de que aquela era a primeira noite deles. Isso deixou Erin extremamente nervosa, pois achou que fariam aquilo ali mesmo. Shawn então perguntou se era a primeira vez dela, e isso a fez reagir, pulando para a cama e se cobrindo com os lençóis. Ele sorriu diante de sua reação e foi até a cama lentamente. Quando estava bem perto dela, disse que ficariam acordados a noite toda se ela continuasse daquele jeito. Em seguida, tirou os lençóis e confessou que, ao olhar para ela, não conseguia evitar sentir raiva. Ela ficou surpresa com isso e pensou que sentia-se culpada por vários motivos, mas estava com medo de perguntar por que ele se sentia assim. Shawn continuou, dizendo que ainda tinha incertezas dentro de si e não sabia ao certo como se sentia, mas achava que tudo daria certo se estivesse com ela. O cavaleiro então perguntou como ela se sentia. Erin pensou que, ao olhar nos olhos púrpura dele, sentia como se estivesse sendo puxada para dentro, mas acabou não dizendo nada. Shawn então afirmou que, se ela não quisesse responder, tudo bem. Por fim, ele disse que não poderia mudar o fato de que era a primeira vez dela, mas garantiria que ela se sentisse bem. Eles começaram a fazer amor, e ambos realmente estavam aproveitando o momento. Infelizmente, Shawn percebeu que o corpo de Erin estava coberto por várias cicatrizes e perguntou como ela as havia conseguido. Ele começou a lamber as mãos dela, comentando que os calos que tinha pareciam os de alguém que já segurou uma espada. Nesse ponto, ela não conseguiu mais suportar, pois estava ao mesmo tempo excitada e nervosa, então pediu que ele parasse. No entanto, ele continuou, e ela achou que não poderia se conter, pois era tudo muito avassalador. Ela o abraçou com força enquanto gemia, deixando marcas de unhas nas costas dele. No final, Erin teve que admitir que toda a experiência foi prazerosa. A noite continuou, mas Shawn nunca deixou de pedir sua orientação e se certificar de que ela se sentia confortável. Enquanto dormia, Shawn começou a sonhar e ouvir alguém dizendo que Lady Shirox faleceu ao dar à luz aquele filho, e, após isso, Sir Quirox morreu em um acidente. As pessoas começaram a acreditar que Shawn era um demônio que havia matado os pais. Em seguida, vimos o cavaleiro ainda criança, conversando com uma mulher e um homem. A mulher disse que entendia que eles eram os parentes mais próximos dele, mas se perguntou o que aconteceria se também morressem. Por outro lado, o homem afirmou que, a partir daquele momento, Shawn seria um servo. Era óbvio que seus pais adotivos o tratavam mal, a ponto de ele se perguntar por que estava vivo para viver aquela vida infernal. Um dia, a filha do casal tentou seduzi-lo e o convidou para seu quarto, ameaçando não lhe dar comida no dia seguinte se ele não fizesse o que ela mandava. Infelizmente, o pai dela os pegou no flagra, e a mulher rapidamente culpou Shawn, dizendo que ele a havia seduzido.
no final, as pessoas continuaram a tirar proveito dele, e ele acabou se vendendo para mulheres em troca de abrigo e comida, o que, pouco a pouco, o traumatizou. Foi por isso que, quando a guerra começou, ele não hesitou em ir para o campo de batalha, preferindo lutar a viver daquela forma. Infelizmente, um traidor tentou matá-lo, e, enquanto sua consciência se esvaía, seu ódio continuava crescendo. No entanto, no fim, ele não morreu porque um homem o salvou. Essa foi a primeira vez que alguém o tratou gentilmente sem esperar nada em troca, o que o deixou impressionado. Ele decidiu sobreviver, esperando encontrar aquele homem novamente para obter uma resposta. Algum tempo depois, um subordinado informou a Shaun que algo estava errado e que Erge estava partindo. Ele disse que viu Erge reunindo suas coisas e dizendo. Despedindo-se dos membros de Eliezer, Shaun correu o mais rápido que pôde enquanto pensava que não queria que Erge fosse embora. Ele estava até disposto a lhe dar dinheiro ou algo mais. Finalmente, Shaun alcançou e, de repente, despertou de seu sonho. Ele então olhou para Erin, pensando que ela era linda, mas havia algo em comum nela, já que definitivamente não era como as outras damas. Descobrimos então que ele não planejava passar a noite com ela, mas vê-la fazendo uma pequena comemoração por conta própria o fez mudar de ideia. Ele pensou que ela era cheia de mistérios e que talvez até pudesse ser Erge, por tudo o que sabia, mas concluiu que, mesmo que não fosse, aquela noite foi verdadeiramente inesquecível, e estar com ela o ajudou a esquecer Erge. Algum tempo depois, Erin acordou e ficou olhando para Shaun, pensando que ele tinha um charme único. O cavaleiro então despertou e a pegou olhando para ele. Erin perguntou se ele havia dormido bem e, quando ele lhe deu bom dia, ela não conseguiu evitar corar intensamente, perguntando-se por que seu coração estava batendo tão rápido e forte. Ele aproveitou sua distração para lhe dar um beijo de bom dia, o que a fez corar ainda mais. Ela sabia que eram um casal e que já haviam passado a noite juntos, mas ainda não entendia por que ele estava sendo tão amigável de repente. Ela tentou se levantar, mas começou a sentir dor, e Shaun perguntou se ela estava bem. Erin respondeu que estava doendo por culpa de alguém. Shaun comentou que tinha certeza de que essa era apenas parte da história, e nossa protagonista admitiu, mas acrescentou que também não tinha sido tão agradável assim. Ele então prometeu que, da próxima vez, garantiria que fosse realmente bom. Irritada, ela pediu para ele parar de falar e ajudá-la a se levantar. Ele ajudou e sugeriu que ela descansasse naquele dia, já que tinham muito a fazer no dia seguinte. Antes de sair, Shaun lembrou que os servos e criadas eram do Palácio Imperial, então ela não deveria confiar muito neles. Erin se lembrou de que o Palácio Imperial havia enviado de fato novos servos e criadas para a Casa Tyrell, relegando os antigos a tarefas triviais. Ela sabia que eles não os haviam enviado por pura cortesia, por isso disse a Shaun que parecia que Sua Alteza não confiava completamente nele. No entanto, Shaun não se incomodou e respondeu que isso era devido à forma como ele havia sido criado. Em seguida, ele se aproximou, deu um tapinha em sua cabeça e pediu que trabalhassem juntos para fazer o casamento dar certo. Nossa protagonista tentou agir como se estivesse desconfortável com o gesto, mas, depois que ele saiu, continuou olhando para a porta enquanto tocava a cabeça e corava. Mais tarde, ela recebeu um presente de congratulações de Sua Alteza, um colar acompanhado de 2 brincos. As 3 peças exalavam luxo, especialmente por conta dos grandes diamantes. Erin ficou extremamente pressionada ao ver o presente, mas tentou manter a calma, dizendo que deveria enviar seus agradecimentos. Infelizmente, ela exagerou na atuação, e as criadas ficaram com a impressão de que a condessa não se impressionava com diamantes tão grandes. Rapidamente, no entanto, elas se recomporam e disseram que, agora que era condessa da Casa Tyrell, ela precisava participar de eventos sociais. Isso trouxe de volta memórias para nossa protagonista, que se lembrou de que já havia feito sua estreia na alta sociedade. Porém, sua família já estava em ruínas na época, então ninguém se interessou por ela. Além disso, segundo suas lembranças, os homens da alta sociedade sempre falavam de mulheres, histórias de assédio e suas aventuras amorosas, que eram motivo de orgulho para eles. Era comum terem 1 ou 2 amantes, mesmo sendo casados. Como alguém com memórias de sua vida passada em uma sociedade moderna, ela não conseguia se identificar com aquilo. Mesmo assim, teve que aceitar que, a partir daquele momento, estaria carregando um leque para festas em vez de uma espada para a guerra. Enquanto isso, em outro lugar, um mordomo relatava a um nobre que o casamento na Casa Tyrell havia terminado. O nobre comentou que aquele tolo insignificante havia se tornado um Tyrell. Ele então ordenou que o mordomo enviasse os presentes preparados, enquanto fazia sons de desaprovação.
Irritado, o nobre notou sujeira no corrimão da varanda, e o mordomo, percebendo, rapidamente limpou o local. O nobre, no entanto, pensou que nobre, perfeito e belo não eram palavras que descrevessem Shawn Shirox. De volta a Erin, ela estava em seu escritório escrevendo algo quando parou para massagear os ombros, pensando que estava feliz por, ao menos, ela e Shawn trabalharem bem juntos. Depois, foi até a varanda e se alongou, pensando que ele parecia ser do tipo que fazia o que queria, mas sempre respeitava sua opinião e a mantinha informada. No final, jogou-se na cama, perguntando-se se ele voltaria naquele dia ou não. Ela se lembrou de que, após a primeira noite juntos, Shawn ficou ocupado no Palácio Imperial, então ela não o viu. Apesar de ele ter dito que voltaria naquele dia, parte dela desejava que ele não voltasse, enquanto outra parte esperava que sim. Erin então se perguntou o que era aquela incerteza que sentia, pois acreditava que estava começando a sentir saudades dele. Essa percepção a incomodou, e ela imediatamente negou, dizendo a si mesma que não sentia saudades. Sentando-se na beirada da cama, ordenou que parasse de ter pensamentos estranhos e começou a procurar algo debaixo da cama. Pouco depois, pegou suas duas bebês, seu florete e sua adaga principal, e decidiu se divertir com elas, já que acreditava que Shawn não voltaria naquela noite. Contudo, quase imediatamente, ela ouviu algo e ficou alerta, enquanto vários assassinos surgiam no quarto. Os intrusos começaram a verificar o local, e um subordinado informou ao líder que a mulher era a esposa de Shawn. Isso surpreendeu o líder, pois ele achava que Shawn já teria voltado do palácio. Enquanto isso, Erin pensava na melhor estratégia, pois sabia que derrotá-los não seria difícil, mas limpar a bagunça depois seria um verdadeiro desafio, especialmente considerando que não poderia deixar corpos no quarto. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente, até que os assassinos decidiram atacar. Contudo, Erin, em vez de atacar, lhes disse que estava em uma situação complicada no momento e que estava disposta a deixá-los ir. Ela ainda disse que, se saíssem sem fazer barulho, nem perguntaria quem os enviou. Infelizmente, os assassinos não a levaram a sério e continuaram o ataque, forçando-a a espancá-los. Seu poder era tão esmagador que nem precisou desembainhar suas armas para derrotá-los. Isso, é claro, significava que eles ainda poderiam lutar, então Erin decidiu mudar sua abordagem para lidar com a situação, já que não tinha tempo para aquilo. Nossa protagonista então desafiou os assassinos, planejando enfrentar todos eles. Naquela noite, o alvo deles era Shakiro, o herói de guerra. Eles sabiam que essa seria uma tarefa extremamente desafiadora para a guilda, mas havia 2 motivos para terem aceitado. Primeiro, um cheque em branco sem limite foi oferecido como recompensa. Segundo, eles estavam genuinamente curiosos sobre Shirox, o homem que as pessoas chamavam de demônio. No entanto, um dos assassinos, naquele momento, pensava que o que estava acontecendo não era o que eles haviam esperado. Ele viu um de seus companheiros feridos e pensou que deveria ter um osso quebrado, mas, ao olhar novamente para a mulher à sua frente, pensou que isso não podia ser possível. Ela parecia tão delicada, e nem sequer havia desembainhado sua espada ainda. Acima de tudo, ela queria que todos atacassem ao mesmo tempo. No entanto, ele era esperto e rapidamente percebeu que ela não era uma condessa comum. Os assassinos então atacaram-na ao mesmo tempo, mas foram imediatamente derrotados por uma técnica especial. Após isso, Erin apontou sua espada ainda embainhada para o pescoço do assassino restante e perguntou se eles eram da CIA, surpreendendo-o, já que ele não podia acreditar que ela já os havia identificado. Erin notou sua reação e perguntou por que ele parecia tão surpreso, afinal, apenas a CIA era capaz de algo assim em todo Valir. Ela então os alertou dizendo que, se contassem a alguém o que haviam acabado de ver, as consequências seriam severas. O assassino rapidamente assentiu, pensando que tudo havia acabado, pois tinha certeza de que ela os torturaria para descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. Na verdade, ele até se perguntava se o melhor curso de ação seria se matar enquanto ainda podiam. No entanto, ela ordenou que ele pegasse seus homens e saísse, o que o deixou atônito. Depois de pensar novamente, decidiu simplesmente jogá-los pela janela, dizendo que a queda não os mataria porque havia grama abaixo. Algum tempo depois, Shawn chegou e ficou surpreso ao vê-la acordada e fechando a janela enquanto ajustava seu jeans. Então, ela o notou e o cumprimentou, caminhando em sua direção e dizendo que estava se sentindo um pouco tonta. O conde também caminhou em direção a ela e, quando chegaram bem perto, ele se inclinou e disse que a havia deixado sozinha por muito tempo. Isso a assustou, mas ela rapidamente respondeu que ele não precisava se apressar, pensando que poderia ter deixado o lugar impecável se ele tivesse chegado um pouco mais tarde.
Eles continuaram se encarando por um tempo e, então, ela disse que ele deveria estar muito ocupado e perguntou quantos dias ele havia ficado fora. Mesmo assim, Shawn não respondeu imediatamente, o que a deixou um pouco nervosa, pois ela não sabia o que ele queria. Finalmente, depois de um tempo, Shawn perguntou se ela estava esperando por ele. Isso a surpreendeu, mas ela rapidamente se recompôs e respondeu que estava esperando por ele, pois tinha muito a discutir sobre assuntos relacionados ao condado. Essa resposta deixou Shawn um pouco abatido, e Erin percebeu isso, o que a fez pensar que talvez tivesse dado a resposta errada, mas não tinha certeza. Naquele momento, um flashback começou, e voltamos ao palácio alguns dias antes daquela noite. Naquele momento, um nobre que havia reclamado sobre sujeira no corrimão de uma varanda estava parabenizando Shawn. O conde então fez uma reverência e disse que tudo havia sido graças a ele, ao que o nobre loiro respondeu que enviará um pequeno presente para congratulá-lo por seu casamento. Ele então acrescentou que ouviu dizer que a esposa de Shawn havia sido uma comerciante enquanto trabalhava no exterior e esperava que ela tivesse gostado do presente. Claro, ouvir o nobre chamando sua esposa de comerciante irritou Shawn, que imediatamente perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele até se inclinou e desafiou o nobre a repetir aquelas palavras, pois parecia que ele estava insultando sua esposa. Shawn então disse que esperava que isso não fosse o que ele estava tentando fazer. Isso assustou o nobre, mas quase imediatamente Shawn voltou a ser inofensivo e disse que sentia muito por não estar familiarizado com as etiquetas entre os nobres. Afinal, ele passará todo esse tempo empunhando espadas em batalha e, por esse motivo, tinha certeza de que o outro entenderia. Depois disso, ele se desculpou e foi embora. Shawn então começou a pensar. Ele estava bem ciente de que os nobres desprezavam os comerciantes e que simplesmente não podia suportar ver o rosto arrogante do nobre enquanto insultava Erin. Na verdade, se aquilo fosse um campo de batalha, ele o teria matado com prazer. Algum tempo depois, ele estava com o príncipe herdeiro e perguntou quando poderia voltar para casa, o que surpreendeu o outro. Raimon então lhe disse que essa era a primeira vez e ainda acrescentou que talvez a próxima coisa seria porcos voando sobre a fronteira. Depois disso, eles continuaram trabalhando conforme o planejado. No entanto, Shawn continuava refletindo sobre como o comentário do nobre o incomodava e como ele mencionou Erin daquela forma. Ele então começou a se perguntar se ela gostaria do chá que ele estava bebendo naquele momento. Ele rapidamente percebeu que ela estava bebendo vinho na noite do casamento, então concluiu que provavelmente ela preferiria isso ao chá. Infelizmente, seus pensamentos foram interrompidos quando o príncipe disse que queria que ele cuidasse de Eliezer para ele. Shawn então perguntou ao príncipe o que ele quis dizer, já que suas palavras haviam sido ambíguas. Raimon lhe deu um sorriso enigmático e pediu diretamente que eliminasse Eliezer para ele. O príncipe chegou a esclarecer que, oficialmente, isso não teria qualquer relação com ele. No entanto, a reação de Shawn não foi o que Raimon esperava, pois o conde se levantou e, com uma expressão de raiva, disse que até mesmo os animais sabiam quando ser gratos. Essa atitude causou calafrios no príncipe, a ponto de ele apertar os braços da cadeira. Raimon então disse que estava tudo bem em deixá-los em paz, e, em seguida, Shawn fez uma reverência profunda enquanto pedia desculpas por sua grosseria. O conde pensou que era hora de explicar algumas coisas e revelou que o capitão de Eliezer havia salvado sua vida. Essa revelação chocou o príncipe, e Shawn acrescentou que, se o problema fosse pagamento, ele cuidaria disso. No entanto, Raimon respondeu que era algo além disso, e o conde perguntou se ele queria que jurassem lealdade ao império. Isso surpreendeu o príncipe, que disse que havia tentado convencê-los, mas não conseguiu. Na verdade, ninguém havia conseguido. Shawn então sorriu confiante e garantiu a Raimon que convenceria os mercenários de Eliezer a se tornarem cavaleiros da casa Taralli. Voltando ao presente, vemos o ponto de vista de Shawn ao chegar até Erin. Quando ele disse que a havia deixado sozinha por muito tempo, ele se perguntou o que aconteceria se ela lhe dissesse o quão solitária havia se sentido durante todo aquele tempo. No entanto, a parte mais estranha era que, apesar de ainda ter pesadelos com aquelas mulheres terríveis que o haviam abusado, exigindo que as confortasse por se sentirem sozinhas, ele realmente queria ouvir essas palavras vindas de sua esposa. Ele se esforçou para se acalmar e a convidou para uma conversa. Erin aceitou, e os dois foram para um terraço, onde começaram a conversar enquanto comiam e bebiam vinho. No entanto, Shawn não evitou o tema delicado e perguntou se ela o odiava. Erin ficou confusa, pensando que era algo aleatório, enquanto o conde acreditava que ela certamente o odiava. Afinal, ele havia entregado um contrato no dia em que se conheceram e assumiu o lugar como conde de sua família.
No final, ele acreditava que tinha sido nada além de horrível para ela. Com esses pensamentos, Shawn nervosamente tomou um gole de vinho, mas sua esposa parecia indiferente à pergunta, apenas continuando a beber calmamente. Finalmente, depois de um tempo, ela respondeu perguntando por que deveria odiá-lo. Shawn disse que havia muitos motivos, então queria que ela dissesse qualquer coisa. Erin viu isso como uma deixa e disse que, de fato, havia muitas razões. Primeiro, ele era um completo canalha, falava como era muito egocêntrico e agia de forma fria com os outros. Essas afirmações fizeram Shawn rir de leve, e ela tomou isso como confirmação. Ele então perguntou se havia mais algo, e ela perguntou de volta se ele gostava de ser humilhado. Shawn respondeu que era como música para seus ouvidos, o que fez Erin dizer que ele era muito estranho. Shawn então começou a rir e disse que pensava que ela guardava rancor por causa do título. Erin respondeu que Asen não queria se tornar o conde, já que não estava apto a assumir, e que ela obviamente também não poderia se tornar a condessa. No final, ela disse que realmente não se importava, desde que ele respeitasse o contrato. Enquanto dizia isso, pensava que, embora fosse um casamento arranjado, Shawn tinha poder e riqueza para ajudar Asen, e uma parte dela realmente queria vê-lo novamente após a guerra. Ele respondeu, acariciando o cabelo dela, que estava um pouco preocupado que ela se arrependesse de tudo isso. Em seguida, ele se inclinou, e Erin começou a ficar nervosa, se perguntando o que tinha dado nele de repente, já que parecia estar se agarrando a ela. Ela então disse que, de fato, era um casamento arranjado, mas não um ruim. Erin então se levantou, mas tropeçou, e Shawn foi rápido o suficiente para segurá-la. Ela pensou que poderia estar bêbada, mas, para sua surpresa, o conde aproveitou a oportunidade para tentar beijá-la. Contudo, Erin colocou a mão sobre a boca dele para impedir o contato e lembrou que haviam combinado de fazer isso apenas uma vez por mês. Depois, virou-se e saiu, deixando-o perplexo. No dia seguinte, Erin estava em uma carruagem, lembrando-se do que aconteceu na noite anterior, se perguntando por que ele disse aquelas palavras e tentou beijá-la. Ela então segurou a cabeça enquanto corava intensamente, se perguntando se ele havia começado a gostar dela. No entanto, ela tinha uma agenda a seguir, então balançou a cabeça para sair desses pensamentos. Naquele dia, precisava comparecer a um chá promovido pela Casa Eperon, e a anfitriã era Cecília Eperon, conhecida como a lançadora de tendências da alta sociedade. Algum tempo depois, Erin chegou ao local e, enquanto caminhava para dentro, lembrou que apenas jovens solteiras e aquelas que haviam se casado jovens haviam sido convidadas. Isso a fez acreditar que talvez pudesse fazer algumas amizades naquele dia. Após um tempo, uma bela dama ficou à sua frente e se apresentou como Cecília da Casa Eperon. Erin respondeu de forma educada, mas, depois de um breve momento, percebeu que aquilo era uma armadilha. Ela logo confirmou suas suspeitas ao ser colocada na mesa dos perdedores. Isso a deixou irritada, pois pensava que eram iguais, mas Cecília ousou ignorá-la dessa maneira. Contudo, depois de um tempo, começou a pensar que talvez nem tudo fosse tão ruim. Tão ruim, embora ainda fosse irritante. Além disso, ela começou a se perguntar qual era o problema dela. Por outro lado, as outras damas estavam muito felizes admirando um conjunto de chá sofisticado que havia sido trazido do reino de Rio, e Erin simplesmente não conseguia entender por que estavam tão animadas com algumas peças de cerâmica. Depois disso, uma das outras damas que compartilhava a mesa com a nossa protagonista elogiou o condado de Eperon, dizendo que até mesmo o modo como os guardanapos eram dobrados era elegante. Desta vez, Erin não ficou incomodada com os comentários, já que ela mesma achava os guardanapos bonitos daquela forma. No entanto, começou a reclamar novamente porque tinham servido chá verde, e ela preferia chá preto. Nesse exato momento, uma das damas sentadas com Cecília começou a reclamar do chá, dizendo que estava muito amargo, e outra perguntou se era suposto ser assim. Cecília não soube o que responder e apenas permaneceu em silêncio, enquanto as outras continuavam comentando que talvez fosse assim que gostavam no reino de Rio. No entanto, Erin aproveitou a oportunidade para se destacar, explicando que o chá verde deveria ser preparado com água morna, porque a água quente o deixava amargo. Todos ficaram em silêncio após essa observação, e Cecília ficou se perguntando como Erin sabia sobre chá verde, já que ela acreditava que o condado de Eperon tinha sido o primeiro a trazer chá verde para Valir. As damas ficaram se olhando sem saber o que fazer, até que uma das mulheres sentadas ao lado de Erin pediu para Cecília não se preocupar, sugerindo que talvez fosse culpa das folhas de chá. Outra dama, no entanto, colocou a teoria de Erin em prática e confirmou que o chá ficava bom quando preparado com água morna.
Isso, é claro, impressionou as outras damas, mas deixou Cecília furiosa, tremendo de raiva. Erin notou a reação dela e percebeu que, mesmo que sem intenção, tinha ferido o orgulho da outra. Ela então refletiu que sabia dessa informação porque o reino de Rio era semelhante à antiga Coreia. Erin também pensou que os anfitriões provavelmente haviam gastado muito dinheiro preparando aqueles conjuntos de chá e que ela tinha arruinado tudo. No entanto, Cecília recuperou a compostura e disse que, graças à protagonista, agora podiam começar a apreciar o chá. Em seguida, convidou Erin para se sentar ao lado dela. Nossa protagonista não queria sentar-se ao lado de Cecília, mas não conseguiu pensar em nenhuma desculpa para evitar a situação, então acabou cedendo. Assim que se sentou, Cecília apresentou-a às outras damas como a Condessa Targil, e as demais reagiram imediatamente, percebendo que ela era a esposa de Shawn. Uma delas até disse isso em voz alta e logo se desculpou, explicando que era um hábito antigo. As damas então começaram a discutir sobre o quão popular o Conde Targil era na alta sociedade e sobre como muitas mulheres haviam chorado por ele. Cecília então comentou que até ela costumava admirá-lo e que ele ainda era admirado por todas as damas, pois era um verdadeiro herói que cuidava das necessidades de todos. Essas palavras, é claro, deixaram Erin tão irritada que ela chegou a apertar o vestido com força. Depois, perguntou se ele ainda estava vendo outras mulheres. Seu rosto mostrava tanta raiva que as outras damas ficaram assustadas, incapazes de responder. Erin então chamou Cecília, que também estava com medo, e exigiu que ela respondesse à sua pergunta. Cecília não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Erin deveria ser a intimidada ali, mas, em vez disso, era o contrário. Naquele momento, nossa protagonista exigiu uma resposta pela terceira vez, e Cecília finalmente disse que não havia nada disso, acrescentando que nunca houve. Erin agradeceu pela honestidade e, em seguida, levantou-se, explicando que não estava se sentindo bem e que deveria ir embora. De volta ao estado dela, Erin estava descontando toda a sua fúria em uma salada, ao ponto de uma das criadas perguntar se ela gostaria de outra. Nossa protagonista respondeu que estava bem, já que não tinha apetite, enquanto pensava no quanto tudo aquilo a havia enfurecido. Ela então começou a ponderar se deveria abandonar tudo e voltar para Elysée, considerando que Asen já estava crescido e era inteligente o suficiente para se sustentar sozinho depois de se formar. Ela até cogitou a possibilidade de o Império Valyr persegui-la, mas decidiu que, se isso acontecesse, poderia simplesmente cruzar a fronteira. No entanto, isso não a fazia se sentir melhor, na verdade, sua raiva só aumentava. Enquanto pensava no que Shawn tinha feito no passado para que ela ouvisse tudo aquilo, concluiu que, mesmo que os homens do Império normalmente tivessem mais de uma amante, isso não se aplicava ao seu homem. Erin então ergueu o punho, e Shawn chegou bem naquele momento, encontrando-a nessa posição. Erin virou-se, e o conde viu o quão irritada ela estava, o que o deixou cauteloso. Nossa protagonista então caminhou até ele e, quando estavam muito próximos, disse que havia ido a um chá promovido pela casa Eperon naquele dia. Shawn percebeu que as coisas tinham dado errado ao ouvir esse nome e disse que tinha algo para lhe contar, o que a fez ordenar que as criadas saíssem. Quando ficaram sozinhos, ele disse que, mesmo sem saber o que tinha acontecido naquele chá, tudo era culpa dele. Erin suspirou e perguntou se era só isso que ele tinha a dizer. Shawn pediu desculpas, mas isso foi demais para ela. Erin então explodiu, dizendo que, se ele queria consertar as coisas, deveria deixá-la ter o seu momento de devassidão. É claro que isso o irritou, e ela ficou ainda mais brava ao vê-lo reagir assim. Shawn fez um esforço para se acalmar, mas Erin perguntou o que havia para ele se importar entre eles, afinal, eles estavam casados apenas sob um contrato. Ela disse que, portanto, deveriam ficar fora da vida pessoal um do outro. Depois, virou-se e tentou sair, mas ele segurou sua mão e pediu para ela ficar. Deixá-la ir, mas ele a abraçou em vez disso e implorou para que ela ficasse. No final, ela concordou em ficar, mas com a condição de que ele contasse o que havia feito de errado. Shawn então disse que o que estava prestes a dizer ele nunca havia contado a ninguém antes. Ele até acrescentou que não sabia por onde começar. Essas palavras fizeram Giene se perguntar se ele a deixaria, assim como havia feito com todas as outras mulheres, caso ela acabasse se apaixonando perdidamente por ele. Ela então tentou se virar, mas ele segurou seus ombros e então se ajoelhou diante dela. Esse gesto quase a fez rir, mas ela conseguiu controlar seus impulsos, e, ao olhar para o rosto dele novamente, não podia acreditar que ele parecia tão desesperado. Ele então jurou com todo o seu coração que não havia feito nada vergonhoso desde que eles haviam se casado. Ao que ela perguntou, e antes do casamento?
Essa pergunta o deixou desconfortável, o que, por sua vez, a fez rir baixinho. Ele então prometeu que isso nunca mais aconteceria. Depois disso, Jeanne começou a se perguntar o que fazer e, após algum tempo, chegou a uma solução. Disse a ele que deveriam alterar o contrato. A partir daquele momento, eles só passariam a noite juntos quando ela quisesse, e eles usariam quartos separados por enquanto. Claro, isso foi demais para ele, mas ela disse que achava que precisavam de um tempo separados. Isso o devastou completamente. Algum tempo depois, ele estava em uma varanda pensando que aquilo havia sido uma novidade. Antes disso, ele nunca havia perdido quando se tratava de mulheres. Na verdade, ele ainda não sabia por que tinha tentado impedi-la de partir e começou a se perguntar se era porque achava que ela poderia ser aquela pessoa. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos porque um de seus homens apareceu. O conde perguntou se ele os havia encontrado, e o outro respondeu que era difícil se infiltrar lá e então perguntou quando eles se juntariam à casa Targil. Ele até mencionou que estavam cansados de esperar e acrescentou que Marlo estava especialmente farto de atuar como chefe do núcleo e queria voltar a ser o mordomo. Shao então perguntou a Rei por que toda aquela preparação longa e o instigou a ir direto ao ponto. O outro respondeu que haviam encontrado Eliser perto da Praça Manuf. Ele também acrescentou que haviam obtido informações de que eles estavam ficando por lá sem muita ação e perguntou quando ele iria vê-los. Shao começou a pensar que eles poderiam ser heróis de guerra, mas ainda eram mercenários, então, mesmo que os tornassem parte do exército de Targ, os nobres se oporiam devido ao status deles. Na verdade, se Raiman não o considerasse um parceiro, ele teria que cometer traição para protegê-los. Finalmente, o conde respondeu que planejava encontrá-los o mais rápido possível. Enquanto isso, em um salão elegante, os assassinos estavam tendo uma reunião, e um deles perguntou se era tarde demais para recusar o pedido. Outro respondeu que todos morreriam se fizessem isso, considerando a identidade da pessoa que havia solicitado o trabalho. Alguns disseram que não sabiam que seriam espancados pela condessa, o que provocou alguns deles que já haviam se tornado fãs dela, dizendo que ela havia sido muito gentil com eles. No entanto, o líder deles disse que, de fato, ela havia sido muito gentil ao deixá-los ir daquela forma, mas tinha certeza de que, se fossem lá novamente, aquela mesma condessa os mataria a todos. Claro, isso assustou todo mundo, mas o líder então apresentou uma solução e mostrou um cheque em branco. Sua ideia era simples, mas engenhosa, eles apenas pegariam o pedido e o entregariam a outra pessoa. Ele até tinha em mente o candidato perfeito para o trabalho, Eliser. Algum tempo depois, na sede de Eliser, o grupo de mercenários foi visitado por um homem que parecia nervoso com alguma coisa. Os mercenários perguntaram o que ele estava fazendo lá, e o homem respondeu que queria oferecer a eles um trabalho. Tarka achou a declaração divertida e perguntou se os assassinos estavam contratando mercenários agora para fazerem seus trabalhos. No entanto, Rafine assumiu a liderança e se apresentou, e o homem respondeu educadamente dizendo que era Epen, o mestre da guilda Cia. Isso surpreendeu Rafine, já que ele não esperava que o outro fosse daquela guilda. Epen então confessou estar envergonhado e revelou que eles haviam recentemente falhado em concluir um pedido. Isso surpreendeu ainda mais o trio, e Rafine perguntou quem era o alvo deles. Epen então reuniu sua coragem e entregou o cheque em branco, dizendo que o destino da Cia estava em jogo e implorou que eles aceitassem o trabalho. Yana rapidamente pegou o cheque antes que Rafine pudesse reagir, e a mulher confirmou que não era falso. Depois disso, tanto ela quanto Tarkan estavam planejando enviar Rafine para fazer o trabalho enquanto decidiam o que fazer com o dinheiro. No entanto, Rafine não perdeu o foco e perguntou novamente quem era o alvo. O assassino então revelou que era Shakirus Targil e acrescentou que, quando eles chegaram, apenas a condessa estava lá. Obviamente, o trio ficou furioso ao ouvir isso e até tentou matar Epen, mas logo se acalmaram e decidiram descobrir o que estava acontecendo primeiro. Quanto ao assassino, ele começou a ligar os pontos analisando as habilidades com a espada tanto da condessa quanto de Erge e percebeu que eram a mesma pessoa. Claro, o trio percebeu isso e começou a considerar seriamente a ideia de matá-lo. Mas, naquele momento exato, alguém chegou, e Ivana disse a Epen para se esconder. Poucos momentos depois, Shao entrou no lugar, e o trio o cumprimentou enquanto o assassino pensava que tinha uma espada envenenada com ele, então aquela era a chance perfeita de matá-lo, já que ele estava focado em Eliser e parecia desarmado. No entanto, apenas a mera presença de Shao havia congelado Epen, que simplesmente não conseguia se mover. Enquanto isso, Ivana convidou Shao para se sentar e até lhe ofereceu uma bebida, mas Rafine rapidamente a pegou, pois estava envenenada. Isso incomodou a mulher,
mas Shaun não parecia se importar, já que não planejava bebê-la. Rafine então perguntou ao conde qual era o propósito de sua visita, e Shaun foi direto ao ponto. Perguntar-lhes como se sentiam sobre se juntar à Ordem de Taril. Certo, vamos retroceder um pouco e mudar o ponto de vista para Shaun. O conde estava em uma carruagem junto com Reel, que estava dizendo que a razão pela qual os seguidores de Anian estavam vagando era porque estavam procurando um demônio para acabar com o mundo durante o milênio. Claro, Reel achava tudo isso ridículo, mas Shaun nem se importava. Na verdade, ao ver o quão desinteressado o conde estava, Reel não conseguiu evitar e perguntou se ele havia brigado com a esposa, o que tirou Shaun do sério e confirmou o palpite de Reel. O conde então perguntou se ele sabia o que as mulheres gostavam, o que surpreendeu Reel porque ele se lembrou que Shaun nunca havia presenteado nenhuma das mulheres que o perseguiam antes. Na verdade, ele nem sequer olhava para elas. Por isso, Reel pensava que era assim que ele trataria a Condessa Targil também. Reel sugeriu que ele tentasse conquistar o favor da família dela e acrescentou que soubera que a Condessa Targil tinha um irmão mais novo. Depois, Reel mencionou que a Universidade de Esten realizava 2 fóruns todos os anos e que, durante esse período, as pessoas podiam entrar no campus. Shaun decidiu ir até lá, já que o próximo fórum começaria em breve. Algum tempo depois, o cocheiro parou a carruagem e informou ao conde que não poderiam prosseguir com a carruagem, pois a estrada era muito estreita. Shaun então saiu do veículo e disse aos outros que iria sozinho. Após algum tempo, ele finalmente chegou ao destino, mas, antes de bater a porta, se perguntou o que aconteceria se Erge estivesse lá dentro e o que aconteceria se Erge não estivesse lá. No entanto, no final, percebeu que Erge ainda seria Erge, e Eren ainda seria Eren, e que ambos eram especiais para ele de maneiras separadas. Mesmo assim, ele não conseguiu evitar sentir alívio ao abrir a porta e confirmar que Erge não estava lá. Voltando ao presente, Ivana ficou furiosa ao ouvir a pergunta de Shaun, mas Rafine sabia que havia mais por trás daquilo. Ele então perguntou ao conde qual era o motivo daquela oferta, ao que Shaun respondeu que o príncipe herdeiro queria se livrar de Eliezer. O trio ficou chocado ao ouvir isso, mas Rafine rapidamente se recuperou e disse que iriam desistir do restante do pagamento. Ele também agradeceu a Shaun pela oferta, mas disse que eles não podiam se juntar ao exército dele. Shaun ficou irritado e perguntou como Eren e Erge estavam relacionados. O conde ainda acrescentou que, se eles respondessem à pergunta, ele não os incomodaria mais, mas, se não respondessem. Rafine o interrompeu e perguntou se ele estava ameaçando-os. Shaun respondeu que não estava ameaçando, mas acrescentou que Eliezer já tinha a atenção indivisível da família imperial, então seria difícil cruzar as fronteiras. Ele também disse que não os manteria como cavaleiros dele para sempre, mas apenas tempo suficiente para ficarem escondidos por enquanto. No final, destacou que a escolha era deles. O conde então se levantou e caminhou até a porta, dizendo que estaria esperando pela resposta deles. Contudo, antes de alcançar a porta, ele parou e comentou que não sabia que haviam recrutado um novo membro, o que deixou Epen tremendo. Felizmente para ele, Shaun simplesmente saiu após isso. Depois disso, Rafine irritado admitiu que não tinham escolha, pois, considerando as circunstâncias, estavam presos à casa Targil, gostassem ou não. Os outros concordaram, mas Epen não ficou nem um pouco bravo, já que tinha visto uma saída para sua guilda. Ele pediu ao trio que deixasse a Cia se juntar à Ordem de Taril também. O trio ficou enojado ao ouvir a ideia, mas, no final, Taron perguntou ao assassino como ele planejava fazer aquilo funcionar. O outro respondeu que fingiria ser parte de Eliezer. Ele estava até disposto a fazer todos os membros da Cia servirem a Eliezer, se eles concordassem com sua ideia. Voltando à nossa protagonista, ela estava recebendo elogios de suas empregadas por sua aparência, o que a fazia se sentir bem. Jeanne realmente estava tentando se arrumar, já que, naquele dia, os seguidores de Shaun se alistariam na Ordem de Targil. Graças a isso, a Ordem de Targil seria restaurada, assim como nos velhos tempos, quando era chamada de Corvos Negros de Taril. Ela então se lembrou de que os Corvos Negros de Taril costumavam ser temidos no campo de batalha, mas, quando um herdeiro para liderar os Corvos não nasceu, todos eles voaram para longe, e as palavras "os Corvos Negros não choram" não puderam mais ser ouvidas. Depois disso, Shaun chegou ao quarto e perguntou se ela estava pronta, tirando-a de seus devaneios. O conde então acrescentou que havia algumas pessoas que ele gostaria que ela conhecesse antes de ir ver a Ordem, o que a fez se perguntar se ele havia ido até lá só para isso. Algum tempo depois, chegaram a outro cômodo, e Shaun apresentou a Reel Collins, que era o capitão da Ordem, e Marlo Sepire, que era o mordomo deles.
Shao então ordenou que os dois homens trouxessem alguns papéis e disse a Eren que eles haviam organizado o status financeiro da casa Targil. Nossa protagonista então olhou os documentos e perguntou se tudo aquilo era dele, ao que Shao respondeu, perguntando se ela já tinha ouvido falar do núcleo Matcha. O conde revelou que era proprietário dele, o que a surpreendeu, porque aquele era o maior núcleo de defesa do império. O mordomo tentou impedir Shao, mas ele ressaltou que, como ela também era chefe da casa Targil, não deveria haver segredos. O mordomo então explicou que, no papel, ele era listado como o proprietário, mas, na realidade, quem possuía o núcleo era o conde Targil. Ele acrescentou que costumava ser um comerciante e que Shao havia fundado o núcleo quando se conheceram. Eren perguntou se eles haviam se conhecido durante a Guerra dos 100 Anos, e o mordomo respondeu que Shao havia salvo sua vida naquela época. Depois disso, Eren continuou analisando os documentos, pensando que ambos haviam participado da mesma guerra, mas Shao era tão diferente dela. Claro, ela tinha que considerar que havia fugido do campo de batalha para cuidar de sua família um ano antes e até recusou o dinheiro que foi dado para. Algum tempo depois, a cerimônia oficial começou, e Shao disse aos seus seguidores que, a partir daquele momento, todos eles defenderiam a casa Targil. No entanto, o que surpreendeu Eren foi a quantidade de pessoas se alistando, pois ela não sabia que Shao tinha tantos seguidores. Apesar disso, o que realmente chocou nossa protagonista foi notar que seus companheiros de Eliezer estavam entre a multidão. No dia seguinte, Eren acordou pensando que queria agarrar seus parceiros pelo colarinho e perguntar o que eles estavam fazendo ali, mas não pôde por causa de sua posição. Felizmente, seus amigos encontraram uma maneira de chegar até o quarto dela, batendo em uma das janelas para chamar sua atenção. Nossa protagonista ouviu o chamado e os deixou entrar, mas agora eles eram 4 pessoas em vez de 3. O quarto integrante rapidamente se apresentou como Epen, da CIA, acreditando que ela poderia não se lembrar dele. No entanto, ela de fato se lembrava dele, mas não estava preparada para ouvir que ele havia ido até a casa Targil por admiração por suas habilidades com a espada. Rafine então tomou a iniciativa e informou a ela que Shao estava à procura deles porque, aparentemente, o palácio queria eliminar Eliezer. O conde havia pedido que eles se juntassem à Ordem de Targil para que pudessem ser protegidos. Claro, isso a deixou furiosa, pois viu isso como uma traição do palácio, mas depois pensou que poderia ter perdido seus amigos se isso não tivesse acontecido. Eren disse a eles que estava feliz por todos estarem ali, enquanto pensava que todos estariam fugindo se Shao não os tivesse ajudado. No entanto, Rafine rapidamente a alertou de que o conde poderia saber seu segredo, e que ela deveria ser mais cuidadosa. Nossa protagonista então pensou que Shirox parecia suspeito desde o início e chegou a considerar a possibilidade de ele saber que Erge era ela desde o princípio. Rafine contou que Epen havia ido ao esconderijo deles pouco antes de Shao chegar, e Ivana se ofereceu para matá-lo se sua capitã concordasse com isso. A ruiva também acrescentou que ele sabia seu segredo e que não podiam deixá-lo espalhar informações. No entanto, Tarkan disse que Eren havia deixado Epen viver, então ele preferia usá-lo como um subordinado pessoal. Felizmente para o assassino, nossa protagonista acabou concordando com a ideia de Tarkan. Em seguida, Epen disse que ele e a Cia serviriam a ela para sempre, e Ivana começou a elogiar sua capitã. Mas, então, Tarkan percebeu que alguém estava prestes a chegar, e o quarteto imediatamente saiu. Pouco depois, alguém bateu à porta, e Eren ficou surpresa ao ver que era Shao. Ele pediu desculpas por incomodá-la tão tarde, ao que ela respondeu que estava tudo bem. Os dois se sentaram, mas ninguém falou, e Eren achou aquilo estranho, tentando justificar o silêncio como uma consequência de terem usado quartos separados nos últimos dias. Nossa protagonista achava que ele havia ido falar sobre trabalho, mas ficou surpresa ao descobrir que o motivo da visita era convidá-la para ir a Breton com ele. Ele explicou que o fórum na Universidade de AZ começaria em breve, e ela imediatamente percebeu sua intenção, sentindo-se profundamente tocada. Nossa protagonista agradeceu a ele enquanto tentava conter as lágrimas, e ele respondeu que só queria fazer algo de que ela gostasse. Mais tarde, no palácio, o príncipe herdeiro estava dizendo ao duque Serif que gostou de suas sugestões naquele dia. O nobre aproveitou a oportunidade para informar Raimon que, recentemente, Eliezer havia se juntado à Ordem de Taril, ao que o príncipe respondeu que já estava ciente disso. O duque, insatisfeito com a resposta, expressou preocupação de que eles pudessem fazer algo mais, insinuando que talvez o conde Taril pudesse derrubar o palácio. O príncipe agradeceu a preocupação, mas garantiu que já tinha olhos na casa Targil e que o duque não precisava se preocupar. Assim que saiu da vista do príncipe, o duque não conseguiu esconder sua irritação.
Ele não acreditava que o príncipe achasse que tinha Shao Qiru sob controle e percebeu que Raimon só abriria os olhos quando Shao o apunhalasse pelas costas. No entanto, no final, ele se acalmou, pois sabia que, independentemente do que acontecesse, tudo sairia conforme seus planos. Enquanto isso, Eren estava arrumando suas malas para a jornada, relembrando a grande informação que o quarteto havia dado a ela na noite anterior. A pessoa por trás do pedido para matar Shao era o Duque Enor Serif. Ela simplesmente não podia acreditar, já que ele havia ajudado seu marido a se tornar o conde da casa Targil. No final, ela decidiu parar de pensar nisso e focar no presente, que era decidir se levava ou não suas armas. Ela então se lembrou de quando o conde a convidou para a universidade e pensou que, se fosse o Shao de antes do incidente, ele teria sido frio com ela ou a teria ignorado completamente se ela perguntasse sobre o passado dele. Por fim, ela decidiu que, como ele não havia dito nada, também não diria até o final, embora não pudesse evitar admitir que ele estava começando a mexer com seus sentimentos. Nesse momento, Ivana bateu à porta, e Eren a deixou entrar. Uma vez dentro, a ruiva verificou o quarto e, ao garantir que estavam a sós, jogou-se sobre sua capitã. Depois, Ivana levantou-se reclamando do novo uniforme, dizendo que era muito apertado. Eren respondeu que ela estava errada, pois parecia ótima. Ivana a abraçou com força, dizendo que era por isso que ela era melhor. A mercenária então acrescentou que todas as pessoas